Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 11, versículo de número 35 ao versículo de número 36. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Para vocês que não me conhecem ainda e está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. O nome do nosso canal é Canal Oração da Manhã e todos os dias estamos aqui transmitindo a palavra de Deus e a oração da manhã às 5h45 da manhã, e à noite nós finalizamos aqui com uma palavra e também a oração da noite às 7h da noite aqui em nosso canal, para a glória de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, independentemente da sua religião, crença ou denominação, você aqui em nosso canal é bem-vindo e bem-vinda para a glória de Deus. Fique à vontade, pois no final da mensagem que nós iremos transmitir aqui, nós vamos fazer uma oração a Deus por muitos pedidos que estão aqui em nossas mãos. E para ganhar tempo, nós vamos desde já estar fazendo menção dos nomes dos irmãos e das irmãs que aqui estão conosco, nos acompanhando nesta noite. E se porventura o seu nome não estiver aqui, no qual eu vou estar mencionando, você vai fazer aqui o seu pedido de oração, ou você me procura e vai me falar, tá certo? Nós vamos divulgar o seu nome e também vamos orar por você e sua família. Algumas pessoas têm me procurado e têm dito: irmão Anderson, fale lá o meu nome, eu lhe acompanho sempre. E, é claro, eu coloco aqui o nome, mas existem algumas pessoas que não falam que estão nos acompanhando, então, por mais que ela acompanhe todos os dias, nós não vamos saber, porque acabam não se identificando. Então, é muito importante que você se identifique, fale o seu nome, o nome da sua cidade, coloque aqui o seu pedido de oração e nós estaremos orando e divulgando o seu nome para a glória de Deus. É claro que se eu orar, Deus faz, mas se eu e você orarmos juntos, eu tenho certeza que o agir de Deus é melhor, é de repente, Ele vai fazer, Ele vai concretizar, Ele vai realizar algo em nossas vidas, amém? Meus irmãos, quem está conosco, nos dando o prazer nesta noite e faz aqui o seu pedido de oração, é a nossa irmã Kátia Santos. Ela pede oração por sua mãe, Célia de Jesus. Quem também pede oração é a nossa irmã Domingas Silva, como também o nosso irmão Paulinho Feijó. E quem está enfermo e pede oração também é o nosso irmão Wellington Souza. Nós vamos orar pelo servo do Senhor. A nossa irmã Michele Moura, ela pede oração pela sua família e, claro, os seus filhos que são carentes das orações. Quem também pede oração é a nossa irmã Lucilene Wendler. Ela pede oração por ela e sua família, como a nossa irmã Iracilda Antônia. Ela também faz o mesmo pedido por sua família. Nosso irmão Fábio Luiz lhe roga aos irmãos que orem por ele, pois ele precisa ser curado por Deus. Amém? A nossa irmã Lucinéia Alcântara, ela sempre está conosco e também pede oração. A nossa irmã Daldina Souza também pede oração, como também a nossa irmã Jocilane. Ela pede oração por ela e sua família. Ela é de Barreiras, na Bahia. Quem também é da Bahia, só que na cidade de Cabralha, é a nossa irmã Bia Elisiário Santos. Ela sempre está conosco e pede oração por sua casa e sua família. Mais um inscrito do nosso canal que pede oração é a nossa irmã Maria Isaura Lopes Damascena. Ela pede oração por sua família. A mesma mora
em Vila Pereira, em Minas Gerais. Quem também pede oração é a nossa irmã Silva Lindomar, ela sempre nos acompanha também. A nossa irmã Elane Valéria Nascimento, ela pede oração por sua filha também. A nossa irmã Marilene, o nosso irmão, melhor dizendo, Clodoaldo Silva também pede oração. A nossa irmã Maria Santana pede oração também. A nossa irmã Maria de São Paulo, ela pede oração. O nosso irmão José Carlos, a nossa irmã Franci Martins, ela pede oração por ela e sua família. Quem também pede por oração ou pede oração nesta noite é a nossa irmã Bete Tavares. Ela também roga aos irmãos por cura e libertação daquele que está precisando. A nossa irmã Luciene, nossa irmã Luciene Dias, ela pede oração. A nossa irmã Luciene Dias, ela sempre também está conosco aqui para a glória de Deus. E também a nossa irmã Isabel Cristina, ela pede oração por sua família e por causas que ela tem colocado na justiça. A mesma é advogada e pede oração. Quem pede oração e está naquela mesma situação que eu falei aqui no início, de pessoas que acompanham e não falam o nome, mas dessa feita, a nossa irmã Benedita Fátima Nascimento, ela é de Guarantiguetá, São Paulo, tá certo? A nossa irmã, ela fala ali de São Paulo, ela também nos acompanha todos os dias. Ela disse: irmão Anderson, eu sempre lhe acompanho, estou sempre ouvindo a palavra de Deus, mas eu queria que você colocasse o meu nome no caderno de oração. Pois bem, aqui está o nome da serva do Senhor, ela é de Guaratinguetá, São Paulo. Nossa irmã, nós vamos orar por você e sua família, tá bom? Quem pede oração nesta noite também é a minha amiga e irmã em Cristo, sempre está conosco, a nossa irmã Lindaura Paiva, ela é de Vitória do Espírito Santo, como também a nossa irmã Cássia Silva, ela é também daqui de Pernambuco, ela pede oração por sua mãe. A nossa irmã Maria José de Recife também pede oração. A nossa irmã Jaqueline Amorim precisa de oração também. A nossa irmã Silvana Maria, como também a nossa irmã Marisete Silva da Bahia, ela pede que os irmãos continuem orando por sua família. Quem pede oração também aqui na cidade de Catende, Pernambuco, é o nosso irmão Marcondes Mendes. Ele pede oração. A nossa irmã Denilda Maria de Andrade, a nossa irmã Maria Borba, ela é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela sempre está aqui conosco. Todos os dias você vai ver esta mulher de Deus aqui nos acompanhando para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo, minha irmã? A nossa irmã Joseane Barros, ela é de Glória, na Bahia, também pede oração, como também a nossa irmã Lourdes Gazano. Ela roga aos irmãos que ore por ela, sua família, seu filho Vitor Hugo e a sua irmã que é carente também das nossas orações. Ela é de Limeira, em São Paulo. A nossa irmã Rosimeire Maria pede oração também, como a nossa irmã Sandra Maria, a nossa irmã Cida Souza também pede oração, a nossa irmã Jéssica Maria, a nossa irmã Linde Ribeiro, ela pede oração também, como o nosso irmão Maurílio Manuel de Lima, e também a nossa irmã Suzana de Lima pede oração aos irmãos e às irmãs que estão aqui nos acompanhando. Quem também pede oração é a nossa irmã Lúcia Rodrigues e o nosso irmão Edrício e família também precisam da oração. O nosso irmão Edrício, ele especifica aqui que os irmãos possam estar orando pela sua vida sentimental. Nós vamos estar aqui orando no final desse vídeo, tá certo? E também a nossa irmã Vilma pede oração, a nossa irmã Helena Moraes de Catende, nossa irmã Ivonete Fernandes Fortes, ela é de Arari, pede oração pelo seu irmão e, claro, por toda a sua família. A nossa irmã Carmen pede oração pelo seu irmão José Renato de Oliveira André, e também a minha irmã Amanda de Sangue também pede oração nesta noite.
Quem também está conosco aqui nos acompanhando para a glória de Deus é a nossa irmã Maria José da Conceição. Sempre esta mulher está conosco e eu louvo a Deus pela sua vida também, minha amiga e irmã em Cristo. Também pede oração por sua filha Eloá. Elas moram lá no Rio de Janeiro. Então vamos orar aqui por ela, para que Deus continue lhe abençoando. E a nossa irmã Kátia, ela pede oração por David e o Alisson, ambos os seus filhos. E a nossa irmã Raíssa Magalhães também pede oração. E a minha sobrinha Claudiene Gomes. Nós vamos orar por todos esses pedidos nesta noite. Amém? Meus irmãos, vamos à poderosa palavra de Deus. E se por acaso o seu nome não saiu aqui, não se preocupe, eu vou orar por você. E se você achar por bem, coloque aqui nos comentários. Nós vamos estar adicionando aqui no caderno de oração, tá bom? Vamos àquilo que Deus nos propôs, que é pregar a palavra de Deus. Antes, eu sempre falo aqui, e não é querendo ser repetitivo, que é importante que nós possamos ficar até o final. E o tema que eu vou trazer aqui hoje é muito importante que você fique até o final. Eu já disse aqui aos irmãos e às irmãs que o YouTube ele tem tirado o nosso alcance, porque a gente falou algumas coisas que o YouTube ele entende que não é certo, que não é correto e que acaba machucando algumas pessoas e ferindo. Mas a gente sabe que é um assunto que está aí na mídia, como aquela doença que termina com 19, eu não vou falar aqui, porque a gente acaba sendo penalizado. Vou dar aqui um exemplo, nossos vídeos quando a gente posta, ele entregava para 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, logo rapidinho quando a gente posta, e no decorrer do tempo entregando para mais pessoas, e com isso mais pessoas acabavam clicando e assistindo. Com isso que eu acabei de falar, que eu citei aqui uma mensagem, falei várias vezes o nome dessa enfermidade, então ele acabou tirando, então ele acaba entregando para 40, 50 pessoas, 60 pessoas, então ficou um pouco mais difícil. E eu acredito que o tema de hoje talvez ele pode até tirar o meu acesso, mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. É certo que você viu aqui pelo tema, que só pelo tema, só pela capa do vídeo, ele já acaba nos penalizando. Mas eu vou trazer aqui esse tema para a glória de Deus, porque Deus colocou no meu coração esse tema e eu vou falar o que Deus mandou, tá certo? O tema é morte. Eu sei que é forte, eu sei que é duro, para muitos assustador, muitos não querem nem sequer abrir quando vê esse tema, mas eu creio que quem chegou até aqui e vai ficar até o final, vai aprender da parte de Deus e claro, Deus vai falar aos nossos corações. Antes de entrar aqui profundamente nos textos bíblicos que nós vamos aqui trazer, nesse estudo da palavra de Deus, eu quero contar um testemunho e o porquê que eu acabei querendo trazer para vocês, e claro, Deus colocou no meu coração. Esse é o porquê, na verdade, né? Deus está trazendo esse testemunho acerca de morte, esse estudo, esse testemunho que vai, com certeza, edificar a sua vida. Eu sei que eu sou pequeno na fé, eu sou novo na fé, e eu tenho mais de 10 anos de evangelho, mas ainda eu acho pouco. Eu acredito que tem pessoas que estão aqui no nosso canal, que tem 20, 30 anos de evangelho. Eu conheço pessoas que estão há 60 anos no evangelho, 70 anos. Conheço pessoas que nasceram no evangelho, mas ainda assim tem uma certa dúvida acerca da morte e, claro, da ressurreição, da volta de Cristo. Esse tema que é um pouco difícil de abordar, por isso muitos canais grandes aqui no YouTube acham por bem não falar, e também os canais um pouco médio, com medo de perder acesso, também não falam, mas nós vamos falar aqui para a glória de Deus. Meus irmãos, como eu disse que iria contar aqui um testemunho antes, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Todos sabem que eu já contei aqui o meu testemunho de vida. Quem quiser procurar também está aqui no nosso canal. Eu perdi a minha mãe quando eu estava na véspera de completar 20 anos.
eu tinha 19 anos. No dia 7 de março eu completo o ano. No dia 8 de março, ou seja, o Dia Internacional da Mulher, a minha mãe partiu de uma forma que deixou toda a nossa família muito abalada, muito triste. Todos mesmo, amigos, todos. A nossa alegria é que ela morreu em Cristo Jesus. Então essa foi a nossa maior alegria, mas compensação, nós sofremos muito e até hoje nós sofremos, mas Deus tem nos consolado. Mas é claro que eu aceitei a Jesus logo depois que a minha mãe partiu daqui. Claro que eu posso dizer que eu aceitei Jesus na dor. Passou-se algum tempo, cerca de 3, 4 meses depois que minha mãe partiu, eu aceitei a Jesus. E claro, quando a gente é novo convertido, a gente escuta, a gente acredita que tudo que as pessoas falam para nós é verdade. Ainda que a gente não pegue a Bíblia para poder estudar e entender o que realmente Deus fala, o que realmente é verdade à luz da Bíblia Sagrada. E eu lembro que quando a minha mãe partiu, houve pessoas que até ficaram doentes da minha família, porque foi uma dor muito grande. Mas o que me chama a atenção e marca a minha vida é que naquele tempo, há 10 anos atrás, eu posso dizer assim, a gente está no ano 2021, mais 10 anos atrás, na verdade. Eu lembro que depois de 3 ou 4 meses, algumas pessoas da minha família me procuraram, e aqui no nosso canal tem pessoas que é da minha família e pode comprovar aquilo que eu estou falando. Você vai ver nos comentários, não sei se vão querer falar, mas enfim, é um testemunho verdadeiro. Algumas pessoas disseram que tiveram sonhos, revelações de que a minha mãe estava viva. E claro, eu como evangélico novo convertido fiquei um pouco assustado, e eu confesso que mesmo sem entender, eu fiquei acreditando. E nós, eu posso dizer assim, fizemos uma grande loucura. Uma grande loucura nós fizemos. Nós reunimos algumas pessoas para a gente ir até o cemitério. Meus irmãos, parece macabro, mas por favor, me entenda, pelo amor de Deus. As pessoas da minha família, algumas pessoas, não todas, acreditavam que a minha mãe, depois de 3, 4 meses de morta, estava ali naquela tumba fria, ainda com vida. Veja que coisa, veja como é o pensamento do ser humano quando não tem base bíblica, quando não estuda, quando não conhece a Jesus, quando não conhece a verdadeira palavra de Deus. E claro, eu fiquei um pouco curioso. Nós acabamos falando com o coveiro da cidade e ele, por ser amigo também da família, ele disse: olha, eu posso fazer isso aí, isso se chama exumação de corpo, se eu não me engano, vou fazer agora, ainda fazer à noite, porque para fazer isso tem que pegar uma autorização com a justiça, não é correto, mas já que vocês querem, a gente vai fazer. E eu lembro que a gente foi ao cemitério assim que anoiteceu, às 6 horas da noite, e a gente ficou ali observando ele abrindo a cova, e quando ele abriu aquela cova, a gente teve ali uma grande surpresa. Claro, eu não vou dizer que minha mãe estava viva. Naquela cova já estava o corpo em estado de decomposição bem avançado mesmo, já era 4 meses. Então, quando eu vi que ele tirou ali a tampa do caixão, eu fiquei um pouco assustado, fiquei apreensivo, e eu vi parte do corpo dela, e quando eu vi parte do corpo dela, eu já saí já. Eu não aguentei ver aquilo. E algumas pessoas da minha família ficaram até o final. E eu cheguei em casa desesperado, eu deitei na cama e disse: meu Deus, que loucura nós fizemos. E o meu pai não foi nesse dia, ele também achava loucura, embora meu pai não seja evangélico, mas ele disse que, naquele tempo, ele disse que isso não existia. E realmente não existia isso, não existia. Não tinha por que a gente fazer algo do tipo. Mas isso serviu para algumas pessoas da minha família para acreditar de verdade que minha mãe tinha falecido e Jesus tinha guardado. E o que estava ali só era
restos do corpo, né? Restos mortais. Então, algumas pessoas voltaram chorando, desesperado por ter visto uma cena daquela, né? A gente não esperava. Eu vi parte, eu não vi completo porque eu não aguentei. Meus irmãos, eu trago esse testemunho aqui. Por que eu trago esse testemunho aqui nesta noite? Porque existem muitas pessoas, olha, eu vou dizer a vocês, muitas pessoas que não têm sabedoria. Assim como eu não tinha, e muitas pessoas da minha família também não tinham sabedoria. E o pior, pessoas que tinham muitos anos de evangelho, muitos anos. Eu era uma criancinha, um bebezinho ainda, comparado a anos de evangelho, 4 meses. Para você ter uma ideia, eu era tão novo no evangelho, que quando eu chegava na igreja, que quando alguém dizia, o pregador dizia, abra aí no livro de Gênesis, eu passava meia hora procurando. Se não tivesse alguém comigo para dizer, não, o livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia, eu não sabia nada mesmo. Quanto mais saber o significado de morte, o que significa isso, o que acontece após a morte. E nós aprendemos uma lição da pior forma possível, que a gente não podia lutar contra uma coisa que Deus já tinha feito. 3, 4 meses, não tinha por que mais a gente estar querendo que ela estivesse viva. Então, meus irmãos, baseado nesse meu testemunho de vida, eu não estou inventando, Deus sabe, está aqui a minha irmã está aqui, ela pode confirmar. Algumas pessoas também, tem aqui minha tia aqui também que faz parte, sempre ela está comentando aqui. Várias pessoas da minha família podem comprovar isso. Talvez algumas pessoas vão até não gostar por eu estar citando, mas é o meu testemunho para que a gente possa se basear na palavra de Deus. E baseado no que eu falei aqui, eu achei por bem trazer o texto de João capítulo 11, versículo 35 e 36, que fala da ressurreição de Lázaro. E por que eu trouxe isso nesta noite? Porque pessoas da minha família se baseavam nesse texto, que ela poderia ressuscitar. E muitas pessoas diziam que havia muita fé, e eu vi também que realmente nos olhos, no falar, no agir, que tinha muita fé, mas já era uma coisa que Deus tinha determinado. E por que eu acabei escolhendo esses 2 versículos? Jesus chorou e os judeus mostraram ali o quanto Jesus amava a Lázaro, e por isso Jesus o ressuscitou. Não que Jesus não amava a minha mãe, claro que amava muito, tanto é que ele tomou para si, ela salva. Mas, baseado na palavra de Deus, Jesus sentiu a dor da morte ao perder o seu amigo Lázaro, a quem ele muito amava. Ele se viu diversas vezes diante da morte. Por seu poder e ordem, trouxe Lázaro de volta à vida. Ele também ressuscitou Jesus, o filho da viúva de Naim, e também a filha de Jairo. Ele mesmo provou a morte, mas ressuscitou ao 3º dia. Por isso, Jesus tem todas as respostas a respeito desse tema. Intrigante. Mas aqui nós vamos aprender. O próprio Jesus, ele comparou a morte a um sono. A um sono, quando a gente dormimos. Quando você dorme, é um sono. Quando você morre, é um sono. O apóstolo Paulo fez o mesmo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 6 ao 1. E também, capítulo 15, versículo 1 ao 6, como também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13 ao 14. Quando dormimos, talvez 7, 8 horas durante a noite, não percebemos a passagem do tempo. Assim, preste bem atenção, assim acontece com os que morrem. Fecham seus olhos e os abrem na ressurreição, como se apenas um instante tivesse se passado.
Jesus mesmo declarou. Veja o que o próprio Jesus declarou: não vos maravilheis nisto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Você vai ver isso no Evangelho escrito por João, capítulo 5, o versículo 28. Os salvos na ressurreição da vida e os perdidos na ressurreição do juízo. Meus irmãos, talvez você já comece a entender quando nós falamos aqui na comparação de que Jesus fala sobre a morte. Mas ainda há uma grande dúvida acerca desse tema. E eu vou trazer aqui as dúvidas que talvez você já teve um dia, mas se você não teve, mas fica aí. Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma. Pessoas creem. O que essa doutrina ensina? 2 pontos básicos. A alma existe de modo independente do corpo. Após a morte do corpo, a alma permanece viva. Nesse segundo ponto, a divergência de pensamentos. Alguns creem que se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi tão boa assim, alguns dizem que essa alma deve ir para o purgatório para ser purificada e assim ter direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto ao inferno, que seria um lugar de tormento eterno. Teorias. Isso é o que as pessoas falam aqui na Terra. Você já ouviu alguém falando isso? Outros creem que logo após a morte, a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. Ainda há os que creem que após a morte física, a alma se reconfigura em outro ser, o que é conhecido como a doutrina da reencarnação. Reencarnação. Meus irmãos, isso aqui não é o que eu estou inventando, é o que acontece nos dias atuais. Você vai ver esse tipo de doutrina, esse tipo de religião, esse tipo de crença. Eu posso dizer aqui, com todo o respeito que eu tenho por você, heresia. Totalmente fora de contextos bíblicos. O pensamento, preste bem atenção, o pensamento de que o homem é imortal foi a primeira mentira de Satanás. A primeira mentira que o diabo inventou. Lá no Jardim do Éden. Você vai ver isso no livro do Gênesis, capítulo 3 e o versículo 4. Quando ele convenceu a Eva que ela poderia comer daquele fruto proibido e que ela não ia morrer. Então aí foi a primeira mentira. Em outras palavras, ele estava dizendo: você é imortal, você não vai morrer. Você pode comer. Desde o Éden, essa mentira tem sido pregada em nosso planeta. E você tem visto isso. É por isso que muitas pessoas têm cometido suicídio. Alguns estados, vou logo ser mais exato, o Estado Islâmico, eles acreditam que se uma pessoa morrer pelo Deus dele lá, ainda que ele mate 100, 500 pessoas, ele vai para o paraíso e lá vai ter muitas mulheres, muita riqueza. Então ele vai ser imortal, vai morrer aqui, vai ficar imortal para sempre. É uma doutrina que eu não vou entrar aqui neste mérito, porque não é aqui o caso. Mas esse é um pensamento mundano aqui na Terra, não tem nada a ver com a Bíblia. Paulo, é claro, ao afirmar que somente Deus possui
a imortalidade, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, e também capítulo 6, versículo 16. Porém, há uma grande esperança de um dia sermos imortais, conforme Jesus prometeu para mim e para você. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Vamos ter vida eterna. Os que morreram em Cristo e os que foram arrebatados em Cristo, a igreja de Cristo. Desse modo, a imortalidade não é inerente ao ser humano, mas um dom de Deus. Dá para você entender aonde nós queremos chegar nesta noite? A imortalidade será concedida somente no dia da volta de Jesus. O que quer dizer então? Do relato bíblico do ladrão lá na cruz do Calvário. Você vai ver isso no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 ao 43. Ele não teria ido para o céu no mesmo dia de sua morte, porque o próprio Jesus disse: ainda hoje estarás no paraíso. Não foi isso que Jesus prometeu? De fato, não. Em primeiro lugar, Jesus não foi para o céu. Meus irmãos, é aqui a chave de todas as coisas que nós precisamos entender. Jesus não foi para o céu quando ele morreu, naquele dia, naquela sexta-feira. Ele subiu após sua ressurreição. E eu queria chamar a sua atenção nesta oportunidade para você comprovar isso comigo na Bíblia Sagrada, na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí para você poder entender. Evangelho de Jesus Cristo, mesmo livro, escrito por João, capítulo de número 20 e o versículo de número 17. Veja o que Jesus disse na sua ressurreição. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus ainda não tinha subido. Talvez aqui está uma resposta. Em segundo lugar, Jesus foi claro em afirmar que os salvos só receberão sua recompensa no dia de sua vinda. Você vai ver isso no livro de Mateus, capítulo de número 16, o versículo 27, e também Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 12. É claro, meus irmãos, é claro, eu estou aqui trazendo a luz da Bíblia. Não há, agora vem aqui algo que vai deixar muita gente perplexa. Não há consciência na morte. Isso tem a ver com o testemunho que eu contei, que pessoas achavam que através do sonho de minha mãe, ela estava se revelando para que as pessoas fossem lá e tirassem ela daquela cova. Meus irmãos, quanta falta de sabedoria também de mim naquele tempo. Não há consciência na morte. Porque se isso é verdade, não há qualquer possibilidade de vida independente após a morte. Logo, a teoria de que a alma sai do corpo para continuar a sua existência não tem apoio bíblico. Não tem como a alma sair por aí dizendo o que vai fazer, o que vai acontecer. Não tem. Isso é antibíblico. Sendo assim, como podemos entender a parábola do rico e Lázaro? Você já viu em Lucas capítulo de número 16, versículo 19 ao 31. Ele
Esta passagem bíblica, não ensinada por Jesus, da forma como muitas pessoas acreditam, ela não ensina que a recompensa vem depois da morte. De fato, não. Na parábola, Cristo mostra que cada pessoa decide seu destino eterno nesta vida. Nesta vida. Não será concedida uma segunda ou uma nova oportunidade. Então, não tem outra oportunidade. Essa era uma parábola conhecida dos ouvintes de Cristo. Ele se aproximou deles em seu próprio terreno para ensinar que o pobre que confia em Deus terá sua recompensa, ao passo que o rico que não confia em Deus perderá a vida eterna. Meus irmãos, para a gente entender melhor, fica aí, deixa o seu like. Deus está falando conosco, está abrindo a nossa mente nesta noite para que possamos aprender mais de Deus. Na formação do ser humano, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele uniu o pó da terra ao fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O melhor sinônimo para alma vivente é pessoa. Pessoa. Cada pessoa é uma alma. Alguns pensam que cada pessoa tem uma alma, mas isso é incorreto. Isso é totalmente incorreto. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Na morte, acontece o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, Deus uniu o pó da terra, corpo, ao fôlego de vida, espírito, consciência e razão. E o homem passou a ser alma vivente. Na morte, esses elementos se separam e nenhum existe por si. Logo, a consciência ou a razão não pode estar ativa nem viva sem o corpo. E este não pode existir sozinho. Meus irmãos, aqui está a resposta. Respostas para a tua vida. Se talvez você tenha alguma dúvida a respeito, ambos são interdependentes. Justamente por isso, Deus é claro em condenar a prática da consulta aos mortos. Se você chegou até aqui, você está entendendo porque eu contei aquele testemunho aqui. Deus é contra. A gente não podemos consultar a quem morreu, pois não são eles que respondem, mas o espírito de demônios, operadores de sinais, conforme está em Apocalipse, capítulo de número 16 e o versículo de número 14, e Isaías, capítulo de número 8 ao versículo de número 19. Então, se você tem esse pensamento que alguém lá do além, feito as pessoas costumam falar aí, te trouxe algo do tipo, meus irmãos, a Bíblia vai condenar e chama de espíritos de demônios, operadores de sinais. Meus irmãos, para finalizarmos aqui, se por ocasião da morte uma alma ou um espírito consciente deixasse imediatamente o corpo, indo para o céu ou para o inferno, ou mesmo reencarnando, que seria então dos que morreram e já ressuscitaram, teriam qualquer coisa a nos contar? Será que eles teriam algo para nos contar? E será que você até poderia acreditar? Mas aqui, nós vamos finalizar aqui, vamos orar nesta noite. Na Bíblia, há vários casos de pessoas que ressuscitaram, vários. Eu citei aqui o filho da viúva de Naim, o filho da sunamita, o filho, ou a melhor, filha de Jairo, que também ressuscitou, entre outros, que se eu fosse aqui falar, nós iríamos passar a noite inteira e não é o caso. A pergunta é,
a alma dessas pessoas foi imediatamente para o céu ou para o inferno? Essa é a pergunta. Relataram algo das coisas gloriosas do céu ou dos terrores do inferno? Não existe registro nenhum. Eles não falaram nada na Bíblia Sagrada pelos que eles viram. Não, eles não viram nada. É um sono. Pelo simples fato de a morte ser um estado de inconsciência. Conforme as palavras de Cristo nos diz, é um sono. Meus irmãos, diante daquilo que a gente ouviu nesta noite, eu acho que já está claro e evidente o que Deus quer, o que Deus pensa para as nossas vidas. Eu acho que a preocupação com o que vai acontecer amanhã após a morte, ou esse pensamento de que alguém pode falar com você, cai por terra através desse texto, de tudo isso que aqui nós pregamos. Meus irmãos, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas para ficar claro, e se por acaso você tiver alguma dúvida, nos procure, eu vou estar tentando esclarecer tudo. Eu consegui aqui abranger todo esse assunto de forma em geral. E eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Porque se você tinha dúvida, Ele tirou a dúvida nesta noite. Amém? Meus irmãos, vamos estar aqui orando a Deus mais uma vez para a glória do nome dEle. Orando por todos os pedidos de orações que estão aqui conosco, para que Deus continue nos ajudando para a glória dEle. Amém? Meus irmãos, ore comigo com fé e com esperança. Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Aqui entramos mais uma vez em Tua presença para Te adorar, Te glorificar, Te exaltar e bem dizer que Tu és grande e poderoso na terra. Aqui, Senhor, está a Tua palavra. Aqui está o meu testemunho de vida, que o Senhor é testemunha de tudo que passou na minha vida. Eu creio que o Senhor vai continuar ajudando o Teu povo através desse testemunho. Algo vai acontecer em vidas para a glória do Teu nome. Também está aqui em minhas mãos, Senhor, muitos pedidos de orações de pessoas que estão carentes, que estão precisando de algo da Tua parte. Continua ajudando o Teu povo de forma em geral. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em Teu nome. Amém. Boa noite. Deus lhe abençoe. Vá em paz.